Olá, obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal ACN e para você o nosso grande abraço e desejo de tudo de bom para você nesse início de final de semana. Hoje, sexta-feira, já final de mês também, o ano de 2025, chegando aos seus momentos finais, né? Já estamos aí há 60 dias praticamente do Natal, né? Então hoje, dia 24 de outubro de 2025, agradeço você por estar com a gente. Nós estamos nas nossas redes sociais, pelos nossos perfis no Facebook. Também no Facebook nós temos a página do Cubo Notícias. Curta, siga para nos acompanhar, para receber as informações do Jornal ACN e também do Cubo Notícias em geral, todas as notícias do interior paulista para você. Temos também o nosso Instagram, a Rede X, antigo Twitter, temos o canal no YouTube e o nosso site. Só um alerta para você que nos acompanha, você que nos assiste. Desde a semana passada, teve uma mudança lá na plataforma Instagram. Em vez deles melhorarem, eles só pioram. Em vez de melhorar, a coisa piora. Mas eles mudaram lá que apenas vídeos de 20 minutos é que podem ser postados. Então, como o Jornal ACN sempre passa de 20 minutos, é um vídeo um pouco mais longo, então a gente vai estar publicando no Facebook e no YouTube. No Instagram não vai ter mais as edições do Jornal ACN, graças à plataforma Instagram que fez essa alteração aí de limite de tempo, reduzindo para 20 minutos no máximo os vídeos que podem ser postados lá, Adorei, ó. Que beleza. Ficou, ó, uma bosta. Que beleza, A gente acha que é só no Brasil que as coisas pioram, mas também as plataformas, que vêm lá de fora também se tornando cada vez mais porcaria, Para falar bem claro. Bom, vamos lá com o Jornal ACN. Repito, exclusivamente pelo Facebook e pelo nosso canal do YouTube. E também no nosso site dá para você assistir, tá? Vamos com a previsão do tempo para os próximos dias na cidade de Porangaba e também toda a região. Pois bem, pessoal, é uma semana, de temperaturas mais baixas, principalmente à noite, de madrugada, de manhãzinha, a temperatura sempre caindo aí nessa faixa de 10 a 12 graus. Aí você se pergunta, mas esse frio vai continuar nos próximos dias? Vamos dar uma olhada aí na previsão do tempo. Bom, vai continuar pelo menos até amanhã de amanhã, Hoje nós começamos o dia aí com 12 graus. Amanhã nós devemos começar o sábado também com uma temperatura mais baixinha, 13 graus, só que a temperatura vai subir durante o sábado, chegando a máxima de 31 graus. Teremos um amanhecer ensolarado e no decorrer do dia aparecimento de algumas nuvens, mas não deve chover. À noite também de tempo relativamente limpo, apenas com algumas nuvens no céu. Como eu disse, a temperatura vai subir, vai para 31 de máxima, mas ainda teremos um sábado amanhecendo com 13 graus. Domingo teremos mais uma elevação nas temperaturas. E domingo a gente vai sentir até um calor, porque teremos o tempo predominantemente ensolarado no período da manhã. Do meio da manhã em diante, o aparecimento de nuvens e à noite também nós teremos o aumento da nebulosidade com período de céu nublado no período da noite. Vai fazer calor de 33 graus no domingo, a mínima não vai ficar tão baixa, já vai subir também um pouquinho, não vai fazer tanto frio, teremos 17 graus. Segunda-feira o tempo muda. Segunda-feira teremos tempo predominantemente chuvoso. Inclusive, essa mudança de tempo já deve acontecer entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira, com possibilidade de pancadas moderadas de chuva durante o dia, mas à noite
essas pancadas devem ficar um pouco mais fortes. Teremos um volume aí bem considerável de chuva, entre 10 e 20 milímetros. Teremos o retorno do vento, não vai ventar tão forte, mas teremos aquele ventinho de 15 km por hora durante todo o dia. E o sol nem dará as caras na segunda-feira. Máxima de 26 graus, já cai a temperatura, mas à noite não vai cair tanto não, fica na casa dos 18 graus. Terça-feira, o sol até dá as caras lá de vez em quando, mas o tempo será predominantemente chuvoso também na terça-feira, durante o dia, a tarde e a noite, com raras aberturas de tempo. Teremos um volume de chuva também considerável de até 10 milímetros. Temperatura de 24 na máxima, mínima de 17. Quarta-feira também com chuva. No período da manhã e da tarde, possibilidade de pancadas fortes de chuva. E teremos aí a possibilidade também de bons volumes de água nesta quarta-feira, dia 29, que deve ser chuvosa, entre 10 a 20 milímetros. O sol vai aparecer muito pouco. À noite, o tempo até começa a abrir um pouco e não deve chover no período da noite. Vai cair um pouquinho mais a temperatura na quarta, mínima de 15, a máxima não passa dos 20. Na quinta-feira, a nebulosidade se afasta um pouco, mas teremos um dia predominantemente nublado, com raras aberturas de sol. Não deve chover na quinta-feira, porém a temperatura vai ficar baixinha também, não vai fazer muito calor não. Não vai fazer muito frio, mas também não vai fazer muito calor. Temperatura de 20 graus na máxima, mínima de 15, ok? Então essa é a previsão do tempo na quinta-feira, né? Máxima de 20, mínima de 15, raras aberturas de sol, tempo predominantemente chuvoso, na quinta-feira, dia 30, ok? Então essa é a previsão do tempo para os próximos dias aqui na cidade de Porangaba e região. Bom, gente, vamos com as notícias do interior paulista, rapidinho aqui, porque hoje a gente tem bastante coisa. Mas uma daquelas notícias absurdas, né? Um homem de 26 anos, é aquilo que eu falo, mulherada, vamos ter juízo para ver que tipo de homem que vocês levam para dentro de casa. Vamos deixar os joelhos juntos por mais tempo, que vocês não aguentam, o joelho está sempre aberto, assim, separado, né? Para colocar qualquer tranqueira dentro de casa. E quem paga a conta são as crianças, como a gente já falou semana passada. Olha esse caso. Um vagabundo de 26 anos preso em flagrante ontem após agredir o enteado de 9 anos com um fio de eletricidade em Cerquilho. Segundo a Polícia Civil, o suspeito é paraguaio e foi detido no bairro de Nápoles. De acordo com o delegado Emerson Jesus Martins, o menino estava molhado no quarto quando o padrasto pediu que ele trocasse de roupa. A criança teria pedido para que o homem saísse do cômodo por vergonha. Irritado com a recusa, o suspeito usou um fio de eletricidade para bater na criança. A mãe do menino levou o filho até a delegacia para registrar a ocorrência. Policiais civis iniciaram busca e encontraram o agressor pouco tempo depois. Ele foi conduzido à delegacia de Cerquilho, confessou a agressão, mas afirmou que não teve a intenção de causar lesões. Ele foi autuado por maus tratos, ameaça, violência doméstica e lesão corporal. Vai permanecer preso e passa por audiência de custódia nesta sexta-feira. Vamos ver se não vai ser solto. Agora, aquele negócio, leva qualquer tranqueira para dentro de casa, tendo uma criança pequena, um filho, não sabe como que esse tranqueira vai se portar com a criança. Daqui a pouco tem mais um caso de cair os cabelos aqui, de maus tratos de criança. Já, já. Bom, a ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar resultou num baque
econômico para o tráfico de drogas na região. A Polícia Civil, Polícia Militar Rodoviária fizeram a apreensão de mais de 200 quilos de entorpecentes. Essa ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária resultou na apreensão de drogas avaliadas em 10 milhões de reais nesta semana na nossa região aqui de Botucatu. Um homem de 26 anos foi preso em flagrante por tráfico, permanece preso. A ação teve início domingo, quando as equipes da Polícia Rodoviária apreenderam 13 quilos de entorpecentes durante uma fiscalização em Torre de Pedra, dentro de um caminhão conduzido pelo suspeito. O motorista foi preso em flagrante no local. Na sequência, as investigações, que estavam sendo feitas, a Polícia Civil de Botucatu localizou terça-feira um fundo falso em outro veículo, utilizado no transporte, e encontrou 155 tijolos de crack e 60 tijolos de cocaína, totalizando então mais de 220 quilos da droga. A operação contou com a participação de agentes da unidades de Itatinga, da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, e também da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE, da Delegacia Seccional de Botucatu também. Então o caso está em investigação para identificar possíveis envolvidos no esquema de transporte e distribuição dos entorpecentes. Deixa só eu fazer uma ressalva aqui. Essa busca aconteceu no mesmo veículo, no mesmo caminhão que foi apreendido no domingo com esses 13 quilos de entorpecentes. Então a polícia apreendeu o veículo, levou para o pátio e na terça-feira, fazendo a vistoria mais minuciosa do veículo, encontrou esse fundo falso nesse caminhão com mais 55 tijolos de crack, ou seja, 161 quilos e 860 tijolos de cocaína, quase 65 quilos, totalizando 220 quilos de drogas. Estava tudo isso naquele caminhão que foi apreendido no domingo em Torre de Pedra, mas que foi encontrado em busca na terça-feira lá no pátio da Polícia Civil de Botucatu. Então não foi pouca coisa não. No primeiro momento, 39 quilos, mas depois mais de 200, Bom, gente, o assunto da semana foi o crime bárbaro que aconteceu na cidade de Itapetininga. Tomou parte de todos os noticiários policiais do Brasil. Então, já foi preso o suspeito do cometimento do crime lá na cidade de Itapetininga. É um médico oftalmologista, esse indivíduo aí de 41 anos, que foi preso após matar 2 homens a tiros e atear fogo na clínica lá em Itapetininga. O crime aconteceu segunda-feira. Segundo as investigações, ele teria planejado com antecedência. De acordo com a Guarda Municipal, os agentes foram acionados para verificar um incêndio em uma casa no centro da cidade. Ao entrarem no imóvel, encontraram 2 vítimas mortas com queimaduras e um homem ferido com um tiro na cabeça, que foi levado para o Hospital Dr. Léo Orsi Bernardes e foi transferido em estado grave para Sorocaba. A perícia apontou que as vítimas foram atingidas por disparos na cabeça, de trás para frente, e que o autor do crime teria utilizado álcool em gel para atear fogo nos corpos após os disparos. A Polícia Civil e a Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, apuraram que o suspeito planejou o crime e deixou um veículo alugado estacionado no centro da cidade dias antes para utilizá-lo na fuga. Ele teria deixado o local do crime a pé, caminhado cerca de 7 quarteirões e em seguida retornado para o trabalho como perito médico do INSS. E ele foi detido lá, em flagrante. Na residência do autor, aí a gente vê a imagem do que foi apreendido. Uma arma calibre 38, um colete à prova de balas e roupas, que teriam sido utilizadas no crime. O material foi encaminhado para exames periciais. As vítimas foram identificadas como 2 homens de 44 e 52 anos, sendo um deles o proprietário da clínica, apontado como alvo principal do ataque. Durante o interrogatório, o médico permaneceu em silêncio e não revelou a motivação dos assassinatos. A Justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva e o caso segue sob investigação da Polícia Civil. Bom, mas a polícia já trabalha com a hipótese de vingança. O médico, esse oftalmologista,
que também era perito do INSS, teria matado o colega porque ele estaria fazendo concorrência com ele. Olha só o motivo. Aí fala, né? Não merece prisão perpétua um vagabundo desses? Bom, vamos mudar de assunto. Esse é o caso que olha, 4 crianças, 4, nas idades entre 4 e 10 anos. 4 crianças entre 4 e 10 anos. Foram resgatadas pela Polícia Militar em situação de abandono, quarta-feira agora, em Jaú. O que aconteceu? A PM foi até o endereço. Olha só a situação da casa. Nessas imagens aí. Uma sujeira. A polícia chegou depois de uma denúncia. Chegando ao local, a equipe foi recebida por uma menina de 8 anos. No imóvel estavam outras 3 crianças. Um menino de 10 anos, que é autista, e 2 meninas de 4 e 6 anos. Então nós tínhamos uma menina de 8, outra de 6, outra de 4, e o mais velho, que é um menino autista, de 10 anos. Além dos 4, tinha um bebê de 1 ano, que tinha sido deixado aos cuidados de uma vizinha, que informou a polícia que não sabia que as outras crianças estavam sozinhas. Então, são aí 5 filhos. Bebê de 1 ano, 3 meninas, uma de 4, outra de 6 e outra de 8, e o menino autista de 10. 5 filhos. Pequenos. Só que essa bebê estava com a vizinha. Segundo as informações da ocorrência, as crianças estavam em situação de vulnerabilidade, as imagens mostram, em condições extremamente precárias de higiene e sem alimentação. A menina de 8 anos contou que havia preparado arroz, o único alimento disponível para alimentar os irmãos que estavam com fome. Os policiais pediram pizza para alimentar as crianças e aguardaram a chegada da responsável, ou melhor, da vagabunda irresponsável. Ela chegou só 3 horas depois que a polícia chegou no local. Nesse período também tentaram contato com o conselho tutelar. Aí a pilantra da mãe chegou 3 horas depois na residência. Disse que saiu para visitar uma amiga. A conselheira tutelar compareceu ao local e, diante da gravidade, decidiu pela retirada temporária da guarda da mãe, entregando os 5 filhos menores à avó materna. Tem que ver se não trocou 6 por meia dúzia, né? A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde a mãe foi presa em flagrante pelo crime de abandono de incapaz. O caso permanece sob acompanhamento do Conselho Tutelar. Aí eu falo, a situação da casa, que você está vendo nas imagens. 5 crianças, um bebê de 1 ano que estava com a vizinha. Pelo menos essa daí estava sendo, né, assistido pela vizinha. E outras 4 crianças entre 4 e 10 anos, sendo um menino de 10 anos autista, sozinhos em casa, sem comida. E a vagabunda da mãe batendo perna, visitando a amiga. Isso numa... Que dia que foi essa ocorrência mesmo? Foi terça-feira. Quarta-feira. Na noite de quarta-feira. Estava na casa da amiga, visitando a amiga. Tava nada. Tava levando linguiça. Já tem 5 filhos, estava querendo o 6º. Sabe qual é o mal do Brasil agora?
Antes eu até achava uma excelente ideia, assistencialismo bacana, mas sabe o que acontece também? A culpa é do povo, né? O povo é folgado. É o tal do Bolsa Família. Do jeito que tá, não dá para ficar. Aí a cidadã vai lá, faz um filho, ela recebe 600 de Bolsa Família. É o valor fixo, R$600, é o mínimo. Aí faz um filho. Quando fica grávida, já recebe um adicional de R$50 no período da gravidez. Aí, quando pega e a criança nasce, até os 6 anos, ela tem um adicional de mais R$150. Além dos 600. Então essa cidadã aí, que com certeza deve ser beneficiada, porque neste país onde não tem mais pobreza, está todo mundo bem, está tudo ótimo, temos 55 milhões de pessoas que dependem do Bolsa Família. Num país em que está tudo ótimo. Aí essa cidadã pega o dinheiro, vai encher o rabo de cerveja em algum boteco, vai fazer aquela coisa ridícula, aquelas unhas pontudas. E você acha que Jesus aprova essas presepadas suas? Ele não aprova, mas ele passa o pano, né, velho? Vai fazer aquelas porcarias, aquelas coisas ridículas também, aquelas marquinhas de fita, né? Vai caçar macho com o dinheiro do Bolsa Família e deixa as crianças em casa sem ter o que comer. E daí pega, arranja outro filho, vai ficar triste? Não. Contente, porque vai ter mais 150 entrando. R$50 no período de gravidez e mais 150 até a criança completar 6 anos. Então bora fazer filho. Porque afinal de contas ela não quer cuidar, ela não vai cuidar. Ela é uma fábrica de fazer criança para receber auxílio do governo. E daí quem sofre? E agora em setembro vai entrar o grosso. Vai entrar o grosso, vai começar a crescer dentro de cada trabalhador. Quem sofre? A gente que paga, porque não é o governo que dá o dinheiro, é a gente que paga com os nossos impostos. Isso é o de menos, porque quem está sofrendo mais aí são as crianças que ficaram nessa situação de abandono. Então a gente não vê estímulo para as pessoas crescerem como família. E além de tudo, os discursos no Brasil, tanto de feminista, quanto de machista, quanto de alas políticas, são todos discursos para desqualificar a construção da família. E se você fala em tradição familiar, se você fala em fundamentos religiosos para construir uma família, fundamentos morais, você é quadrado, você é moralista. O termo que eles gostam de usar é você é conservador. Você está fora ali da... Não, tem que desconstruir o conceito de família. E daí dá nisso. Pessoas fazendo filho à torto e à direito, sem um pai presente, com o Estado bancando, e a pessoa que só está interessada em receber a grana do Estado, usando essas crianças como moeda de troca para receber o benefício do governo, deixa as crianças assim abandonadas, onde quando forem adolescentes, sem nenhum amparo psicológico ou educacional, se tornarão pessoas de índole muitas vezes duvidosas, indo para o caminho das drogas, do crime, o caminho mais fácil, porque afinal de contas é assim que essas crianças foram criadas, né? No caminho mais fácil, a mãe recebendo Bolsa Família, colocando lá um saco de arroz para a criança se virar, quer comer, come, não quer, não come, quer beber água, não bebe, quer ir para o banheiro, usa o banheiro sujo, ela batendo perna, com o dinheiro do Bolsa Família, a criança aprende assim. O governo que me banque, e quando o governo não banca, parte para a criminalidade. Parabéns, Brasil. Estamos no rumo certo. E eu não estou falando especificamente desse governo, não. Ó, a maneira de se fazer política no Brasil, muitos falam direita, esquerda, tudo a mesma merda.
Nós estamos moldando os caráteres dos cidadãos assim, ó, há muito tempo. Vamos esperar que essa vagabunda fique muito tempo na cadeia, pelo menos, né? Bom, em Botucatu, um homem foi condenado. Aquele negócio, ninguém mais tem religião, ninguém mais cresce com os fundamentos de religião, ninguém mais cresce com os fundamentos de moralidade, ninguém mais cresce temendo as leis, tanto as de Deus quanto a dos homens. A dos homens, então, ninguém teme. Aqui no Brasil, com essas leis que nós temos. Então ninguém mais tem respeito por ninguém, nem por nada, porque não existe leis, porque não existe educação, porque não existe fundamento moral, porque não existe fundamento religioso, familiar. E quem fala nisso é retrógrado, é conservador. Um vagabundo preso por estuprar a própria sobrinha durante a operação da Polícia Civil em Botucatu, quarta-feira também. Ação que foi coordenada pela Delegacia de Investigações Gerais e o Grupo de Investigações em Área Rural. Segundo a Polícia Civil, o homem de 32 anos estava foragido há mais de um ano. Foi localizado entre a zona rural e o bairro Jardim Montemor, onde morava com familiares. Ainda segundo a polícia, ele foi condenado a 14 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável contra a própria sobrinha, que era menor de 14 anos na época dos abusos. A data do crime não foi divulgada. Bom, gente, vamos agora para as nossas notícias aqui de Porangaba, as informações da nossa cidade de Sinfonia. Hoje a gente tem bastante notícia aqui do nosso município. A APAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, aqui de Porangaba, publicou o edital convocando os seus associados para a Assembleia Geral Extraordinária, que vai acontecer no dia 24 de novembro, às 9 horas da manhã, na sede localizada na rua Vereador João Batista Mendes, 382, Jardim Bela Vista. De acordo com o documento, a Assembleia tem como objetivo homologar alterações estatutárias deliberadas pelo Conselho de Administração da Federação Nacional das APAIs em reunião ocorrida no dia 25 de abril de 2004. Já ocorreu essa reunião e agora será votado essas alterações no Estatuto das APAIs em todo o Brasil. E aqui em Porangaba também vai acontecer isso. Então essa convocação foi assinada pela presidente da entidade, a Vivian Andrich Witzel, que ressalta a importância da participação dos associados especiais e contribuintes que estejam em dia com suas obrigações sociais e financeiras. Segundo o edital, terão direito a voto os associados especiais que comprovem matrícula e frequência regular há pelo menos um ano nos programas da APAI, bem como os associados contribuintes com adesão formal ao quadro associado há no mínimo um ano. A Assembleia será instalada em primeira convocação com a presença da maioria dos associados e em segunda convocação com qualquer número de participantes, meia hora após o horário inicial. Para aprovação das alterações do Estatuto, será necessário o voto favorável da maioria simples dos associados presentes. O edital reforça ainda que cada associado poderá portar apenas uma procuração com firma reconhecida em cartório para representar outro membro. A presidente Vivian Witzel assinou o documento no dia 23 de outubro com reconhecimento de firma em cartório aqui de Porangaba. Gente, a Polícia Civil aqui de Porangaba instaurou um inquérito que está investigando mais um caso daqueles também de arrepiar o cabelo, né? Maus tratos contra animal. Fato que ocorreu na quarta-feira, segundo as informações do boletim de ocorrência, que fique bem claro, todas as informações que nós postamos aqui são informações que estão contidas no boletim de ocorrência. Mas a gente queria que colocasse outra informação. Bom, vai lá e tenta alterar o boletim de ocorrência. Se a polícia alterar, a gente coloca. Outras informações que não são oficiais, nem manda mensagem para a gente colocar, porque a gente não coloca. Eu não perco nem tempo respondendo. Tá certo? Então são informações oficiais, inclusive desse boletim de ocorrência eu tenho cópia. E segundo o boletim de ocorrência,
esse elemento de 24 anos é suspeito de ter matado o próprio cachorro a facadas. De acordo com o registro policial, a presidente da Associação Amor de Bicho de Porangaba acionou a delegacia após receber uma mensagem via aplicativo de celular informando sobre o crime. A comunicante relatou que foi procurada por uma mulher, a comunicante no caso, né, a presidente da associação, ela disse que foi comunicada por uma mulher, sogra do suspeito, que escreveu em mensagem categoricamente que o jovem havia matado o animal. Ela apresentou essa mensagem, inclusive, na delegacia. Ainda segundo o boletim, a sogra do suspeito não quis registrar a ocorrência. Possivelmente, né, por se sentir constrangida, já que reside no mesmo local do genro. A representante da entidade de proteção animal então comunicou o caso às autoridades competentes. Momentos depois, a Polícia Militar foi acionada, lá no pronto atendimento municipal, lá no PA, onde o suspeito recebia atendimento médico. Testemunhas lá ouvidas pela polícia, e no qual consta no boletim de ocorrência, informaram que ele apresentava um possível surto psicótico e dizia ter matado o cachorro. O homem chegou ao local com as roupas sujas de sangue. Até o fechamento do boletim de ocorrência, o corpo do animal não havia sido localizado. Familiares do suspeito não informaram o destino dado ao cão, né, e o paradeiro das roupas ensanguentadas. O caso foi registrado na delegacia de polícia aqui de Porangaba como crime de maus tratos a animal com resultado morte, previsto no artigo 32, parágrafo 1º, a Lei Federal 9.605 de 98, Lei de Crimes Ambientais. A pena prevista para esse tipo de crime é reclusão de 2 a 5 anos, muito pouco, multa, a gente espera que seja altíssima, e proibição da guarda de animais. Agora o investigado foi levado para tratamento médico, permanece internado lá na cidade de Jaú, não foi preso, né? Mas ele permanece em tratamento psicológico, a Polícia Civil está investigando o caso. Então vamos aguardar, né, para que as autoridades cheguem à conclusão das investigações e, como diz a lei, né, até trânsito de julgado ou conclusão das investigações, a gente deve respeitar a presunção de inocência. Mas sendo que o próprio teria confirmado tal crime no pronto atendimento, com testemunhas, amplo número de testemunhas no pronto atendimento, né, enfim, com próprias mensagens dizendo aconteceu isso, mensagens que estão no celular da presidente da associação, né, acho que é muito pouco provável que ele consiga se inocentar. E caso seja culpado, que ele pegue a mais pesada das penas possíveis dentro da nossa lei, que infelizmente é muito fraca. Então vamos aguardar as conclusões das investigações. Eu só acho esse negócio de surto psicótico muito seletivo, né? As pessoas têm surto psicótico e decidem agredir animais, crianças, mulheres, idosos. Eu não vejo ninguém ter surto psicótico querer bater num cara maior do que ele. É bem seletivo os surtos psicóticos, né? É um mistério, muito misterioso. Enfim, mistério. A Prefeitura de Porangaba decretou luto oficial de 3 dias em razão do falecimento do aluno Cauã Daniel da Silva Rinaldi, de 11 anos, estudante da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Francisco de Miranda. A administração municipal divulgou nota nas redes sociais lamentando profundamente a perda e prestando solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade escolar. Neste momento de dor, expressamos nossos mais sinceros sentimentos à família e aos amigos, desejando força e conforto a todos, disse o comunicado da Prefeitura. A morte do estudante causou grande comoção entre moradores, professores e colegas de escola. Durante o período de luto, a bandeira do município permanecerá hasteada a meio mastro em sinal de respeito.
Bom, gente, também faleceu e gerou aí um sentimento aí de tristeza na nossa cidade a senhora Maria José Machado, conhecida como Zezé. A Zezé Machado, ela faleceu aos 84 anos. Ela era militante histórica do Partido dos Trabalhadores, o PT. Faleceu, né, no último final de semana, foi sepultada na tarde de domingo aqui em Porangaba. A Zezé marcou seu nome na história política do estado do Espírito Santo. Ela foi a primeira mulher a disputar o cargo de vice-governadora do estado em 82, na chapa liderada por Perli Cipriano. Ela nasceu em Porangaba, era filha do Carlino Ferreira, política atuante na cidade nos anos 50, vinda de uma família numerosa com 12 irmãos. Ela era filha e neta de ferreiros e iniciou a vida adulta como freira da congregação Missionárias, antes de se engajar na militância social e política. Radicada em Vitória do Espírito Santo desde 71, Zezé destacou-se nas comunidades eclesiais de base, as SEBs, da Igreja Católica, e nos movimentos populares, o que levou a ser escolhida pelas bases do PT para compor a chapa majoritária do partido nas eleições de 82. Naquele pleito, o PT, recém-fundado e em oposição à ditadura militar, teve participação muito modesta. Obteve 10.588 votos com a candidatura de Perli Cipriano e Zezé Machado. Apesar do resultado eleitoral, a atuação da Zezé destacou-se nas comunidades eclesiais, né, e também na vida política. Ela, posteriormente, se tornou uma presença feminina na política capixaba, vindo com essa carga de lutas sociais e religiosidade. Então, posteriormente, ela também se candidatou a deputada estadual pelo estado do Espírito Santo, mantendo-se ativa na luta por justiça social, igualdade e direitos humanos. Segundo amigos e correligionários, a Zezé Machado foi uma mulher de garra e convicções firmes, sempre guiada por valores éticos e pela defesa dos mais humildes. Zezé dedicou a sua vida à política com paixão e coragem, sendo um exemplo de resistência e esperança. Sua filosofia sempre foi clara: lutar pelo povo brasileiro e por um país mais justo. Destacou uma nota de pesar divulgada pelo Partido dos Trabalhadores. Zezé faleceu na noite de sábado, às 19h30, de causas naturais. O corpo foi velado no Salão Cristo Rei, em Porangaba. O sepultamento aconteceu domingo às 16 horas, reuniu familiares, amigos e admiradores que prestaram as últimas homenagens à porangabense, que se tornou símbolo de luta e inspiração. Então fica aí as nossas condolências aos familiares, amigos e admiradores da cidadã porangabense Maria José Machado, a Zezé Machado, que faleceu aos 84 anos, marcando história na política capixaba do estado do Espírito Santo, ao ser a primeira mulher candidata ao vice-governo do estado no ano de 1982. Bom, gente, vamos voltar ao assunto da semana passada, que eu pedi para que vocês participassem, colaborassem com a gente aqui, sobre a falta de medicamentos que algumas pessoas procuraram, mandaram, na realidade, comentários em uma postagem que a gente fez na semana passada. Alguns comentários as pessoas comentaram, e aí eu apresentei o assunto aqui na semana passada. Fomos respondidos também pela Secretaria de Saúde, que apresentou a sua nota explicativa, e a própria nota solicitava que as pessoas passassem para a gente aqui quais medicamentos estariam em falta ou não estariam encontrando na farmácia municipal. Nós recebemos de uma moradora na última semana, deixa eu colocar aí, imagens de panfletos, né, melhor dizendo, né, panfletos que estão colados lá na farmácia municipal, listando quais medicamentos estavam ou estão faltando ainda aqui no município. Então tá aqui, ó, um deles diz que está faltando medicamentos controlados e antibióticos em falta no momento: amoxicilina mais clavulanato,
de 875 mais 125 miligramas, então é uma amoxicilina de 875 mais o clavulanato de 125 miligramas. Está faltando também o de 250 mais 62,5 e também o de 500 mais 125. Estaria faltando também o sertralina, que é um calmante, né? Se eu não me engano, de 50 miligramas, e o amitriptilina, de 25 miligramas. Eu acho que todos esses aqui são medicamentos para uso de depressão, calmantes, enfim. Se eu não me engano, são todos eles. Então, esses medicamentos estariam listados lá como faltosos, né? Também tem outra lista aqui, que está lá também afixada na farmácia municipal. Medicamentos em falta no momento: losartana, simeticona, enalapril de 20 miligramas, o alupurinol de 100, óleo mineral, simvastatina, carbocisteína de 20 miligramas e de 50 também, o digoxina, o esse nome aqui está complicado, espironolactona de 25 miligramas e também o de 50, o loratadina comprimido, o prednisolona de 5 miligramas, o antenzina de 0,150 e o ambroxol pediátrico. Então esses seriam os medicamentos que estão faltando. Parece que tem mais um que tá fixado lá, comunicando falta do que? Deixa eu dar uma olhada aqui, tem mais um que a gente recebeu também. Está comunicando a falta de quê? Vamos ver. Deixa eu só abrir aqui. A fita para HGT, medir a diabetes. No momento estamos sem. Então são informativos que estão afixados na própria farmácia municipal. Bom, a gente entrou em contato com a Secretaria de Saúde para saber o que estava acontecendo. E a Secretaria Municipal de Saúde, a gente até agradece, porque a gente entrou em contato ontem à tarde e ontem à noite a gente recebeu resposta. Então, a gente quando procura eles estão nos informando com muita agilidade. A gente quer o quê? Em primeiro lugar, solução, né? Mas também temos que, primeiramente, dar satisfação aos moradores. Então a Secretaria de Saúde informou que no momento os seguintes medicamentos citados abaixo e fazem parte da farmácia municipal: losartana, simeticona, enalapril 20 mg, alupurinol de 100 mg, óleo mineral, simvastatina, carbocisteína de 20 e 50, digoxina, o espironolactona de 20 e 50, também o loratadina, o prednisona de 5 mg, ambroxol de 0,150 e o clavulin de 500 mais 125. Todos esses itens citados já foram solicitados pela Secretaria, estão aguardando a entrega pela empresa vencedora no certame. No certame, no caso, o que é? Na licitação. Então, nos próximos dias, segundo a Secretaria, esses medicamentos já serão entregues. Conforme adiantou na semana passada, houve uma falta desses medicamentos porque a farmacêutica que fazia o acompanhamento do estoque, isso é o que a Secretaria alega, ela pediu exoneração e a Prefeitura precisou contratar outra farmacêutica. Só que isso tem que ser feito por concurso público. Então, neste tempo, né, nessa saída de uma farmacêutica, houve aí podemos dizer assim, uma falta de administração na parte do estoque, porque era a farmacêutica que fazia. Agora a farmacêutica foi contratado aí um novo farmacêutico ou farmacêutica através do concurso público. Então agora já se tem a lista dos medicamentos que estavam faltando. Segundo a Secretaria, já foram comprados e a empresa só precisa entregar. A Secretaria informou também que as fitas de HGT estão vinculadas ao processo licitatório número 25/2025, atualmente em fase de análise dos documentos de habilitação das empresas participantes. Após essa etapa,
será aberta a fase recursal e em seguida ocorrerá a homologação, né, dessa licitação. A distribuição das fitas será normalizada logo após a conclusão dessas etapas, que infelizmente demoram, né? A licitação infelizmente demora. Mas eu acho que não vai demorar tanto assim, até pela questão de urgência. A Secretaria de Saúde comunicou também que alguns medicamentos podem ser encontrados gratuitamente pelo programa Farmácia Popular, oferecendo alternativa aos usuários enquanto o abastecimento da farmácia municipal é regularizado. A Secretaria reforça seu compromisso com a continuidade dos tratamentos e assegura o fornecimento regular de medicamentos e insumos essenciais à população, assina a nota aqui a Secretaria Municipal de Saúde. Bom, então, vamos lá. O que a gente pode adiantar disso? Agora a gente já sabe quais são os medicamentos que estão faltando. A gente já apresentou aqui, já enviou um pedido de informações para a Secretaria de Saúde, que confirmou que agora está sabendo quais são os medicamentos que estão faltando e que confirmou que esses medicamentos foram adquiridos, mas ainda não foram entregues. Então tem que apertar o calo da empresa que está demorando fazer a entrega dos medicamentos. Quanto à fita de medição de glicose, a Prefeitura está em fase de licitação para adquirir essas fitas. Precisa de licitação para comprar essas fitas? Precisa, porque é cara para dedéu. A gente compra na farmácia, né? A gente que tem o equipamento em casa e vai comprar na farmácia, é cara aquelas benditas fitinhas. Para atender uma população grande, é preciso de uma quantidade considerável. Então foi necessário fazer um processo de licitação e a gente sabe que, infelizmente, isso aí tem que mudar lá em cima, tem que mudar através das leis federais, enfim. Esses processos demoram muito, tem que ser menos burocráticos, né? Então vamos aguardar. A Prefeitura, segundo informa aqui, já está providenciando esses medicamentos. Bom, gente, é importante lembrar que neste sábado vai acontecer aqui na cidade de Porangaba a primeira feira de empreendedorismo, podemos dizer assim, das empreendedoras de Porangaba. O empreendedorismo feminino vai ganhar destaque na nossa cidade com a chegada do primeiro Alquimia Feminina, que vai ser neste sábado, amanhã, portanto, a partir das 3 da tarde no Salão Paroquial, no centro. A iniciativa promete reunir mulheres inspiradoras com histórias marcadas pela determinação, criatividade e força para transformar sonhos em realidade. No último domingo, dia 20, as empreendedoras participantes se encontraram para definir os últimos ajustes do evento, que nasce com o propósito de valorizar o papel da mulher nos negócios locais e criar um ambiente de integração, aprendizado e oportunidade. Idealizado pela Lidiane, proprietária da Julie Modas, o Alquimia Feminina surge como um espaço para troca de experiência, networking e fortalecimento do empreendedorismo feminino, além de impulsionar a economia de Porangaba, dando visibilidade às marcas e serviços conduzidos por mulheres da cidade. O público poderá conhecer e prestigiar o trabalho de dezenas de empreendedoras locais, que apresentarão seus produtos e serviços nos mais variados segmentos: moda, gastronomia, estética, terapias, educação, design e muito mais. Entre as participantes confirmadas estão a Adriana, da Alves de Oliveira Assessoria e Consultoria, a Aline, Artesanale, a Lenise, do Ateliê LZ, Alice, Ateliê Orarte, Camila, a Camila Paulino Podóloga, Natália, da Casa de Salgados, Natália, Estefânia Tobias, psicanalista, neuropsicanalista e psicopedagoga, a Fernanda, Febronelli Biscoitos, Tamires, da Gigabyte Gráfica Rápida, Lidiane, Julie Modas, Alessandra, da Odontomed, a Patrícia, Semijoias, a Luciane e Cecília, Estúdio Lu e Cecília, e a Vânia, da Vijaya Holística. Então vai ser um evento com entrada gratuita, aberto a toda a população, e vai acontecer amanhã às 3 da tarde, com exposições, palestras e espaços de convivência, proporcionando uma tarde de conexões, descobertas e reconhecimento ao talento das mulheres empreendedoras de Porangaba.
O Alquimia Feminina chega para celebrar a força transformadora das mulheres que, com criatividade e coragem, estão moldando um novo cenário de desenvolvimento e prosperidade para o município. Então, se você quer prestigiar este momento do empreendedorismo feminino, é amanhã a primeira edição do Alquimia Feminina, um evento de empreendedoras da cidade de Porangaba, voltado a celebrar o protagonismo das mulheres nos negócios. Parabéns a todas elas. Bom, gente, vamos agora, só para finalizar, informar você. Muita gente nos acompanha, mora lá na cidade de São Paulo, tem parentes e familiares aqui em Porangaba, vem visitar o nosso município. Então você que vai desembarcar aqui em Porangaba nesse final de semana, ou durante essa semana, você que está desembarcando, está vendo que está tendo uma certa, vamos colocar imagens aí que nós recebemos, uma certa inconveniência ao desembarcar na rodoviária. Por quê? Porque ela está parcialmente interditada, os ônibus não estão conseguindo ali ingressar nas plataformas da rodoviária, mas é por um bom motivo. Nós conversamos, nós até publicamos aqui na semana retrasada no jornal ACN, que nós reforçamos o apelo ao prefeito Cal, né? Nós mandamos mensagem para ele, para saber sobre a rodoviária de Porangaba, que estava também com o outro lado ali do telhado, né? Pendendo. Teve ali um vento forte que aconteceu nos últimos dias, que choveu com vento muito forte há cerca de 3 semanas, e depois daquilo, o outro lado da estrutura metálica também ficou ali torta. Nós ficamos preocupados, publicamos aqui e perguntamos ao prefeito Cal, prefeito, qual é o prazo que vai acontecer aí para fazer a reforma? E o que ele nos respondeu? Respondeu o seguinte, na semana retrasada: olha, a gente estava contratando o serviço de serralheiro para fazer várias obras, né, que a gente ia fazer, algumas coberturas que a gente vai fazer, alguns trabalhos que a gente ia fazer, só que o que eu vou fazer é o seguinte: diante da gravidade do caso, já mandei os engenheiros lá, eles avaliaram a gravidade, a urgência, e com essa urgência e gravidade já registradas e devidamente, né, autorizadas pelas autoridades competentes de engenharia, eu vou fazer um processo de contratação emergencial para já na semana que vem, ou no máximo na outra, a gente começar a reforma da rodoviária. Então o que a gente vê nesse caso é que a promessa foi cumprida e a rodoviária está passando por um trabalho ali de reforma, de substituição de quase todas as partes metálicas ali comprometidas, de toda a parte metálica que foi comprometida pelo tempo, né, pela corrosão, pela ferrugem. Então, toda essa parte da estrutura está sendo substituída e, segundo a prefeitura, vai passar por um reforço também. Vai ter mais um reforço ali para que esse problema não se repita, né? Então, só comunicando você que vai utilizar a rodoviária, neste final de semana aumenta o fluxo de pessoas, né? Está acontecendo ali alguns pequenos transtornos que devem se encerrar nos próximos dias, mas por enquanto, né, acontecem esses pequenos percalços, mas por um bom motivo a rodoviária está sendo, enfim, reformada, passando pelo trabalho de reforma e reforço em sua parte estrutural, tá bom? Então, como é um assunto que a gente apresentou aqui, a gente cobrou, a gente ficou enchendo o saco, quando sai a solução, né, para o assunto, a gente tem que apresentar aqui, né? Bom, gente, é isso. Desejo a você um excelente final de semana. Fique com a santa paz de Deus. Um forte abraço e até a próxima.